Mas dizem que nas bandas do Grotão tem curupira e mula sem cabeça. Um bicho desses que não me apareça, se não fizer um dia muito bom. Que eu viajei toda a constelação até chegar no porto de Antares. Estive no quilombo dos Palmares e vi Zumbi fugir da escravidão. Na capoeira andei com Lampião e mais 40 cabra cangaceiro. Aconselhei Antônio Conselheiro a preparar uma revolução. Pedi ao padre Cícero Romão que abençoasse a minha caminhança. Virei um Dom Quixote de La Mancha, cruzei o mundo feito arribação. Agora eu volto para o meu rincão e vou querer Maria Isabel, baião de 2, arroz, sarapatel, buchada, panelada e cozidão. Comer angu, beiju e requeijão, tiracaju e manga de fiapo, passarinhar, montar em burro brabo com o chapéu de couro e o gibão, dançar o congo, o coco e o baião. Eu quero mana e lundu, ralar o aipim no caititu e nadar nu ali no buqueirão. Eu quero ver dançar o capitão, o boi, a ema, a cobra, o jaraguá. Quero reisado, quero boi bumbar. Eu quero ver o mar virar sertão. Bom dia, minha gente. Ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é. São os cantadores de reis, são os cantadores de reis. Quem mandou foi São José. Cantar reis não é pecado. São José também cantou. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do meu ninho infeliz não se nos ilumina, tampouco turma se a lágrima nordestina. Apenas a matéria viva era tão fina, e éramos olharmos intacta retina, a cajuína comigo. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, o meu ninho infeliz não se nos ilumina, tampouco turba-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria viva era tão fina, e éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Eu sou Maria Pangula, nunca frequentei escola. O que a vida me ensinou, guardo tudo na cachola. E o que o senhor faz na caneta, eu faço aqui na viola. Essa merece palmas, é Maria Pangula. Maria Pangula é uma mulher da ciência do repente. Ela existiu, existe, né? Maria Pangula foi uma mulher que veio de Simplício Mendes, aqui do Piauí, trabalhar nas casas de família, na década de 60, 70, em Teresina, e se tornou uma grande repentista. Maria Pangula, conhecida como Vovó Pangula no Brasil. A filha dela também, poetisa, faleceu recentemente, Lina Ramos. E Vovó Pangula é dessas mulheres que nos falam: a ciência precisa dessa voz feminina. Eu quero aqui deixar claro nesse começo de dia. Hoje, à tardinha, nós estaremos fazendo uma festa bacana, onde todo mundo vai se integrar, dançando Bumba Meu Boi e tudo mais que o nosso Piauí tem de reisado e tudo mais. Mas agora eu queria só fechar com vocês um pouquinho para poder
esse seminário maravilhoso continuar, que eu acho que vai ser muito bom construir essas memórias e tecnologias para o final do dia a gente se reencontrar. Pode ser? Tudo bem? Para não ficar sem cantiga, tá? Eu vou cantar uma cantiga minha chamada Mandaçaia. Sei que muita gente aqui sabe que Mandaçaia é uma abelhinha, né, lípona, né? Não tem ferrão, não é isso? E ela é o símbolo da caatinga. Aqui no Piauí é tida como assim. Você sabe o que significa Mandaçaia? Do tupi? Vigia bonito. Ela fica na portinha da colmeia vigiando, né? Mandaçaia. Aqui na Federal, aqui na UFP, nós já tivemos uma revista muito importante chamada Mandaçaia. E eu perguntei por quê? Porque a defesa dela é grudar na gente. Ela não tem ferrão, né, professor? Então ela gruda na sobrancelha, expulsando a gente, né? No cabelo, que nem a arapuá. Mandaçaia. Não podemos esquecer das nossas abelhas nativas, das nossas indígenas. São tantas, mas hoje eu vou ficar com a Mandaçaia. Essa cantiga é nossa para falar disso. Na florada da mata, os sabores do mel, Jataítiúba, Mandaçaia vem dançar, Mangangá é abelha na flor do maracujá. Jacaítiúba, Mandaçaia vem dançar, Mangangá é abelha na flor do maracujá. Peixe, passarinho podem se amar, e se for assim, onde vão morar? No ar, deixa essas águas e vem voar. No mar, desce os riachos, vem ver o mar. Mangangá é abelha na flor do maracujá. Vocês. Mangangá é abelha na flor do maracujá. Mas Mangangá é abelha na flor do maracujá. Eu estou dizendo isso porque muita gente pensa que o Mangangá é um besouro, não é? Sabia que Mangangá é uma abelha solitária? E a gente precisa preservar, porque senão não vai ter maracujá. É a única que poliniza o maracujá, não é, professor? Então não esqueça. Obrigado! Mas Mangangá é abelha na flor do maracujá. Mangangá é abelha. Eu quero ouvir vocês. O que é o Mangangá? Na flor do maracujá. Mas Mangangá é abelha na flor do maracujá. Valeu, gente. Bom dia. Oi. Bom dia. Bom dia. Nós queremos, neste início, agradecer ao músico e poeta Wagner Ribeiro e também aos músicos e artistas Vânia, Beto Boreno e Marcelo Campelo. Vamos aplaudir mais uma vez a apresentação linda que nós tivemos aqui? Prepare o seu coração para as coisas que vamos contar. É com inspiração nos versos da música Disparada que damos início
ao Seminário Sertão Sol, Piauí, um encontro que nasce do sertão, da ciência, da resistência e da esperança. O semiárido nordestino, tantas vezes retratado apenas pela ausência da chuva, é também território de potência, criatividade e transformação. Aqui, como diz também uma música, o sol que castiga é o mesmo que dá vida, ilumina caminhos, move tecnologias, fortalece comunidades e gera novas possibilidades para o povo nordestino. Hoje, neste evento, celebramos a energia solar e a força de um povo que aprendeu, ao longo do tempo, a transformar a diversidade em reinvenção. Durante 2 dias, o Seminário Sertão Sol vai promover debates, trocas de experiências, vivências práticas e visitas técnicas sobre geração descentralizada de energia solar, políticas públicas, financiamento, desenvolvimento sustentável e soberania energética no semiárido. O seminário reúne pesquisadoras e pesquisadores, estudantes, agricultoras e agricultores familiares, lideranças comunitárias, movimentos sociais, cooperativas, gestoras e gestores públicos, comunidades rurais e instituições comprometidas com a construção de um modelo energético mais democrático, sustentável e socialmente justo para o Nordeste brasileiro. O evento é realizado pela Universidade Federal do Piauí, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar do Piauí e a Liga Acadêmica de Energia Solar Fotovoltaica LASOL. Conta com o apoio da FADEX, do Instituto Federal do Piauí, do Comitê de Energias Renováveis do Semiárido SESA, da Cooperativa Bem Viver, da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energias Renováveis e Sustentabilidade Ambiental. São instituições que acreditam que pensar energia é também pensar dignidade, direitos, autonomia, permanência no campo, justiça climática e soberania popular. O sertão não é ausência, o sertão é abundância. Abundância de cultura, de conhecimento, de solidariedade e de capacidade de transformação. E talvez nenhum símbolo represente tanto isso quanto o nosso amado sol. Em respeito às leis de acessibilidade, ao compromisso da Universidade Federal do Piauí em ser uma instituição cada vez mais inclusiva, faço agora a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de média estatura, tenho cabelos ondulados na altura dos ombros, estou usando uma blusa creme e uma calça preta. Muito obrigada. Informamos que este evento está sendo transmitido pelo canal da UFIP no YouTube. Faremos neste momento a composição do nosso dispositivo de honra. Convidamos a reitora da Universidade Federal do Piauí, professora doutora Nadir do Nascimento Nogueira. O pró-reitor de Planejamento e Orçamento da UFIP, professor doutor Marcos Lira. Prefeita universitária da UFIP, professora doutora Cristiana Leite. Docente decano do Colégio Técnico de Teresina, professor doutor Francisco de Assis Sinibu Neto, representando a direção do CTT que nos acolhe neste evento hoje. Convidamos o coordenador da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil, senhor Joilson José Costa. O coordenador do Comitê de Energia Renovável do Semiárido SESA, senhor César Nóbrega. Convidamos o diretor-presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, CERN, senhor Darlan Santos.
Convidamos o analista de pesquisa energética da empresa de pesquisa energética, senhor Arthur Siqueira. Convidamos agora o coordenador do Seminário Sertão Sol, o professor Dr. Bemerque Moraes. Representando as comunidades do Piauí, nós convidamos a dona Sebastiana Santos Rodrigues. Representando as comunidades da Paraíba, convidamos a dona Solange Oliveira. Convidamos o presidente da Liga Acadêmica de Energia Solar Fotovoltaica, LASOL UFP, o Luiz Fernando Lira Coelho. Luiz Fernando está trabalhando. Daqui a pouco ele pode vir. Obrigada. Nós destacamos e agradecemos a presença neste evento da professora Cristiane Albuquerque. A professora Cristiane está aqui ou está trabalhando lá fora também? Está trabalhando. Quando ela chegar, nós vamos aplaudi-la, porque o trabalho foi bem intenso aqui esses dias. A professora ela é docente aqui do Colégio Técnico de Teresina e integra a organização deste evento. Aí está a professora Cristiane para receber os nossos aplausos. Queremos agradecer a presença do Neguinho do MST, do Rausenbergson Brito, CERN Piauí, Veiker Pinheiro, do CERN Piauí, a professora Clarice Ferraz, docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Cinevaldo Moura, coordenador estadual do projeto Dom Helder Câmara 3, TED, UFRPE, MDA, SFDT, da senhora Bruna Lopes Bispo, do Instituto Polis de São Paulo. Nós queremos agradecer também a todas as pessoas das comunidades, estudantes, movimentos, organizações que se fazem presentes neste evento. Sem a participação de vocês, esse evento não existiria. Então, muitíssimo obrigada. Boas-vindas à turma da Paraíba que veio. Estava com saudade desse sotaque, que bom ouvi-lo novamente. Então, que seja um lindo e exitoso evento para todas as pessoas. Nós convidamos agora todas as pessoas para, se possível, de pé e em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Muito obrigada.
Imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrido, dos risonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e de verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Ilhas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos destes solas mais gentil, pátria amada, Brasil. Queremos agradecer a presença neste evento do professor Santos, do IFP Esperantina. Nós ouviremos neste momento o coordenador do Seminário Sertão Sol, Albemerque Moraes. Bom dia a todos e a todas. Maravilha. Primeiro fazer minha autodescrição, né? Sou um homem branco, 1,76 m de altura, com poucos cabelos, mas com muitos ideais, e de roupa, de camisa creme, calça azul escura e de tênis. E muito feliz de estar aqui neste momento, né? Primeiramente, cumprimentar, e eu vou pedir licença à professora Nadir, vou cumprimentar primeiro a dona Sebastiana, de Esperantina. No nome dela, eu cumprimento todos e todas que estão nos assistindo também nos mais recantos do Brasil, tá? E do Piauí. E eu queria também uma salva de palmas para todos os agricultores e agricultoras. Inclusive, o lanche que foi servido ali são todos de base familiar da Serra do Gavião, de dona Toninha, também uma salva de palmas para ela. Agora vou saudar a nossa primeira reitora mulher em 55 anos de história da UFP. E em nome da professora Nadir, saúdo todos os nossos alunos, todos os nossos professores, também em nome da professora Cristiane, que está nos ajudando aqui no Colégio Técnico de Teresina, que tem mais de 70 anos. A Universidade Federal do Piauí tem 55 anos e o Colégio Técnico de Teresina é mais antigo do que a própria universidade. E aí, não vou me alongar, agradecer muito ao professor Wagner Ribeiro, que sempre nos emociona. Eu já assisti milhares de vezes o Wagner, mas sempre ele consegue nos emocionar. Eu espero que também tenha tocado no coração de vocês para a gente começar bem o dia de hoje, tá? Aqui a gente não veio debater tecnicamente, professora Nadir, professor Marcos Lira, professor Sinibu. Nós viemos aqui dar voz e dar vez para as agricultoras como a dona Sebastiana, para os agricultores como o seu Raimundo Balbino, tá? Para todos que vieram da Paraíba representando o seu estado e o nosso Nordeste torrão natal, que tanto nos proporciona sol, tá? Então, sol nasce para todos, mas nem todo mundo tem condições de aproveitar esse sol, tá? Então, como diria o Roberto Malvese, né, como lindamente mencionou a Graciele, o mesmo sol que castiga é o mesmo sol que gera vidas.
tá? Na pedagogia da seca. E aí, ouvindo o Roberto Malvese, o Gogó, todo o movimento, né, Joilson, da Frente por uma Nova Política Energética, e nos nossos projetos, Marcos Lira, há mais de 10 anos que a gente está nessa estrada, a gente conhece esse Piauí de norte a sul, indo para as comunidades, ouvir, beber na fonte da sabedoria dos povos, de todos os nossos povos, né? E aí eu escuto muito o mestre Wagner, que escuta muito as pessoas de maior idade, de mais experiência, e aí eu levo os meus alunos para lá e digo, escutem eles e escutem eles. Porque tudo que vocês estão aprendendo aqui na universidade é bom, é importante, mas sem a sabedoria do homem e da mulher que bota os nossos alimentos na mesa, tudo está perdido, tá? Então, a gente precisa inverter, gente, e ter experiências exitosas, positivas, para arrastar e para a gente levar para frente. Nesse auditório, se vocês observarem, colocamos várias ontem ali fotos ao lado do bebedouro, tá? Pedimos, inclusive, que cada um trouxesse suas garrafinhas também, para a gente evitar o consumo de plásticos. A nossa, né, nem todos, mas uma boa parte, o nosso crachá também é sustentável, professora Nadir, com sementinhas. Quando terminar aqui, vocês podem utilizar e vai nascer plantinhas, tá? Pode ser que umas não tem, porque, enfim, mas a grande maioria tem, ó, você vê caroçudinho aí, né? Falha na impressão não, é porque tem sementes aí que a gente pode utilizar. Então, pensando nisso, gente, e já parando por aqui, estou muito emocionado, muito feliz, e eu escrevi aqui, só para encerrar, como diria a minha avó, só sabe o valor da água quem já carregou uma cabaça na cabeça. É verdade ou não é, gente? E que isso nunca mais aconteça, porque o sertão tem solução e seremos todos sertão sol. O sol que nasce para todos pode brilhar e acontecer e fazer, transformar, gerar vidas no nosso sertão. Bom evento a todos e sejamos todos sertão sol. Muito obrigado. Nós ouviremos agora, representando as comunidades piauienses e para dar as boas-vindas às delegações e comunidades da Paraíba e também a todas as pessoas que participam deste evento, nós convidamos a dona Sebastiana Rodrigues. O meu bom dia a todos, agricultor e todas as pessoas que estão aqui, o professor Albarmec, esse projeto Sertão Sol, que me ajudou muito na minha agricultura, me ajudou muito, que eu não tinha energia nem da Equatorial e nem solar. Aí o rapaz foi fazer um projeto comigo, gravar tudo lá no meu terreno. Aí viu a minha situação, aí jogou na internet, a minha filha foi e mandou para o professor, e daí que começou. A gente realizou nossos sonhos. Hoje a gente tem uma horta lá, tem uma plantação de milho, feijão, tem um açude, que já, antes do ano, já tem peixe, a gente já colheu muita coisa lá. Peixe de um quilo, mais de 1 quilo. Aí o professor foi agora em abril lá, viu antes e o depois. Eu acho que ele viu muita novidade, né, professor? E aí eu só tenho a agradecer a todas as pessoas, do Sertão Sol, que foi a minha rede de apoio desse projeto. Todos os alunos que foi participar lá também. E só tenho a agradecer a todos e a todas que estão aqui, agricultor como eu, que não perca a esperança, porque a esperança é a última que morre. Sempre eu dizia nos meus vídeos que quando Deus não solta a mão de ninguém, quando Ele vê a gente enfraquecer, Ele fortalece. E foi a minha vida. Hoje mudou da água para o vinho. Viu? Eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigada, dona Sebastiana. Nós ouviremos agora o diretor-presidente do CERN, senhor Darlan Santos. Olá, bom dia a todos. Primeiro, eu estou bastante emocionado por estar aqui, primeiro me sentindo na casa de amigos. Eu queria deixar o registro aqui, o amigo Albermec, professor Albermec, professor Marcos Lira, a reitora que está aqui na nossa mesa também, e a todos que estão aqui compondo, mas alguns amigos que também estão aqui
na plateia, como os amigos Waker, o amigo Raul, a amiga Fabiana, que é uma pessoa importante dentro de todo esse contexto. E eu realmente fiquei emocionado, amigo Albumerque, e até eu queria fazer essa referência a você e a senhora Sebastiana, que fez a fala dela agora, porque em algum momento eu sou lá de Natal, do Rio Grande do Norte, eu presido uma entidade que trabalha também com o setor de energia, mas que a gente há algum tempo vem conversando sobre a importância e do impacto da energia dentro do Nordeste do Brasil, mas que isso não sirva apenas como um fator de crescimento industrial, isso tem que trazer impacto positivo para as comunidades e para as pessoas que estão morando nesses locais. A gente também está tentando fazer, estamos tentando não, estamos fazendo um projeto que, de alguma forma, tenta entender as comunidades, mas que esse projeto, Albumerque, amigo Marcos Lira, que vocês estão falando aqui hoje, traz algo tão próximo, tão forte, um resultado tão direto. A gente, para o público, tem até um termo que inventaram falando sobre transição justa, é dizer que precisamos democratizar a energia. Ela tem que ser acessível a todos como um elemento de transformação e melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Eu, escutando Dona Sebastiana, me descobri, eu vi duas coisas na senhora. Primeiro, a senhora me lembrou muito uma pessoa minha, né, que também é do interior, na maneira na sinceridade e na beleza como a senhora fala, porque a gente percebe que quando a senhora fala do coração. A gente às vezes vai para os eventos, as pessoas falam, mas quando a gente vê alguém falando de uma forma tão sincera e tão livre, para mim é emocionante, né? E para mim também é emocionante saber que esse projeto está sendo motivo de mudança positiva na vida dessas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, rever vocês e passar esse dia aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Nós ouviremos agora o coordenador da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil, senhor Joilson José Costa. Então, pessoal, bom dia a todas e todos. Tentando fazer minha autodescrição, acho que bastaria eu dizer que eu sou um homem baixinho, né? Mas sou uma pessoa que me declaro negro, sou um homem baixo, não vou dizer a altura para vocês não caçoarem de mim. Estou usando também uma camisa bege, que é a bonita camisa do nosso evento, acho que uma calça verde oliva. Assim como o professor Albumerque também já está me faltando bastante cabelos, né? Mas tentando falar muito brevemente, pessoal, até porque, enfim, eu vou mediar a primeira mesa, mas só para dizer que, para além de ajudar a coordenar essa frente, chamada Frente para uma Nova Política Energética para o Brasil, cuja bandeirinha está ali embaixo, eu também faço parte, ajudo a assessorar o Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, cuja bandeirinha está bem aqui do lado, né? Então, essas duas redes, que são redes que têm atuação em todo o Brasil, em especial o Fórum, que tem atuação, como nós gostamos de dizer, a partir dos biomas brasileiros, e não apenas das regiões, né, discutem, em especial, esse tema, né, das mudanças climáticas, que tem muito a ver com a nossa discussão aqui, como a gente vai ver, como, na realidade, eu acredito que todos e todas sabemos, né, que o problema das mudanças climáticas, que é um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje no mundo, está muito relacionado à forma como o mundo gera a sua energia. E a partir daí, a partir dessa compreensão, não apenas esse fórum, mas várias outras organizações lançaram, então, uma campanha lá em 2014 que eles chamaram de Energia para a Vida, justamente para dizer isso, que a energia que a sociedade precisa, professora Nadir e todos os demais colegas da mesa, pode sim ser gerada, né, sem que tenha como consequência muitas violações de direito, muita morte. Porque para nós, principalmente nós que desde que nascemos,
temos energia, é uma coisa trivial, basta ligar um interruptor e pronto, a mágica acontece, né? Nós não temos ideia, mas para algumas pessoas o custo dessa energia ser gerada, o custo da conversão ser feita na natureza é muito grande. E para alguns, infelizmente, esse custo pode ser, inclusive, a vida. Então, muitas dessas organizações que se preocupam também com o direito dessas comunidades, né, há muito tempo vem afirmando, é sim possível que toda a energia que a sociedade precisa, e não podemos negar isso, afinal de contas, estamos fazendo uso dela aqui agora, de várias formas. Não é isso? Energia térmica, energia luminosa, energia sonora. Todos nós precisamos de energia e não podemos negar. Mas a energia que a sociedade precisa, ela pode sim ser gerada, né, sem ter como consequência a morte de pessoas, de comunidades. Então, essas organizações, das quais a gente pode ter a oportunidade de falar melhor mais adiante, sendo muito breve, há muito tempo afirmam que é sim possível ter um modelo energético diferente em nosso país. Não apenas em nosso país, mas também no mundo, né? E o modelo que essas organizações e várias outras defendem é esse, que é afirmado no título do nosso seminário: descentralizado. Nós precisamos cada vez mais descentralizar os nossos modelos. Não apenas o modelo energético, mas também o modelo econômico, o modelo político. Todos esses modelos eles precisam ser cada vez mais descentralizados para que as pessoas elas tenham condições de exercer aquilo que elas são capazes de exercer. Então, falando de energia, e para encerrar minha fala mesmo, nós acreditamos que esse seminário se dispõe, então, a intercambiar, a fazer trocas, né? Temos aqui experiências do Piauí, além, né, da experiência da Sona Sebastiana, temos aqui a experiência, né, que nós apoiamos em José de Freitas, tem ali o companheiro seu Francisco, com vários colegas da cooperativa Fruto Daqui, que inclusive nós vamos visitar amanhã, e por isso ele não vai falar aqui hoje, porque ele vai nos falar amanhã da experiência dele. Mas várias dessas experiências, elas fazem parte hoje, né, da geração distribuída no Brasil. E para nós, né, essas redes, né, nós acreditamos que é o modelo de geração que precisa ser cada vez mais priorizado no Brasil. E só para colocar isso, porque a gente vai ter tempo de falar melhor, muito agradecer a participação, a presença de cada um e cada uma de vocês, agradecer à professora Nadir, que nos acolheu aqui, muito obrigado por nos acolher nesse momento, tá certo? E desejar que todos e todas possamos ter um ótimo seminário, tá bom? Então, obrigado. Muito obrigada. Senhoras e senhores, anunciamos a reitora da Universidade Federal do Piauí, professora doutora Nadir do Nascimento Nogueira. Bom dia. Muito bom. Sextou? Sextou no sertão. Sextou com sol no sertão. Né? Quero dar um bom dia especial a todos que vieram participar desse evento tão importante, como já foi aqui mencionado, para a Universidade Federal do Piauí, para as instituições de ensino superior, aqui nós temos o IFP também presente, mas a UESP também, que é o grande parceira, aqueles que vieram de outros estados, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de outros municípios também, sejam todos bem-vindos e acolhidos aqui na Universidade Federal do Piauí, no nosso CTT, né, como aqui carinhosamente chamamos, que fez 70 anos, o Colégio Técnico de Teresina, antigo Colégio Agrícola, para alguns conhecido como Colégio Agrícola. Esse evento, nós estamos contando aqui com a presença da nossa gestão, da gestão da professora Nadir, do professor Edmilson, com o nosso pró-reitor de planejamento. Vou pedir uma salva de palmas para ele, porque não é só porque ele é que destina os recursos e diz como é que a reitora pode ou não gastar. É porque, antes dele ser pró-reitor de planejamento e orçamento, o professor Marcos Lira nos trouxe para o Piauí, para a UFP, uma experiência exitosa que dialoga com esse evento.
professor é engenheiro eletricista, mas ele tem como expertise, a área de atuação dele é nas energias renováveis, particularmente energia fotovoltaica. E junto com esse jovem aqui, Albemerc, acho que ainda estava em picos, começaram a planejar, a projetar uma ação, né, que mudasse, que transformasse do ponto de vista social famílias, levando energia, levando água. Então, a partir desse projeto, que foi um projeto inicialmente premiado, mas que contou também com emenda parlamentar, onde instalava placa solar naqueles locais que não tinham água, mas tinham um poço artesiano. Então, se colocava, instalava essa placa, bombeava essa água e, de repente, você transformava a vida, não só daquela família, mas do seu entorno. E isso parece muito com o depoimento de Dona Sebastiana, quando coloca da importância de projetos dessa natureza, que também mudou a vida dela como agricultora familiar. Então, a universidade, ela existe para isso. A gente gera conhecimento, mas a gente também troca experiências, né? As experiências que são tradicionais, das comunidades tradicionais, dos povos tradicionais e da sabedoria do sertanejo. Eu também sou filha de agricultores, amarrei quando a gente está cultivando, minha mãe cultivava tomates. E os mais novos tinham uma tarefa que eu odiava, vou dizer a vocês, porque eu era pequena. Mas, quando chovia, como o pé de tomate você tem que amarrar, porque senão ele estraga, quando chovia, ele caía. E a nossa função era amarrar a árvore, como é que a gente diz? O tomateiro, vamos dizer, para que ele não caísse e o tomate estragasse. Mas eu fui criada debulhando feijão. Minha mãe dizia qual era o molho, ou molho, a gente chamava de molho, né? E debulhar. Eu vi o prefeito dizendo debulhar, o ex-prefeito, ele disse que debulhava. Eu não debulhava, eu debulhava. Então, minha mãe separava, montava o molho de feijão verde, amarrava, e a gente tinha essa tarefa de ajudar. Então, eu fui criada nesse ambiente, num ambiente agrícola, num ambiente de uma mulher forte. Eu não falei o nome do meu pai, eu falei o nome da minha mãe. Então, era o cheiro verde, o coentro, era o feijão verde, se debulhava, vendia ele no molho ou então debulhado. Levava, meu irmão não tinha nem carteira de motorista, mas vinha lá para Pissarra para vender o que a gente produzia na Fazenda Avaí. Fazenda Avaí ainda existe, não tem mais nenhum bode, não tem mais nada. Minha mãe está com 95 anos, mas se tiver um tamareiro lá, se tiver muita tamarina, ela diz, bota num saco, embora vender, que dá R$10. Então, é uma mulher empreendedora, assim como Dona Sebastiana, como muitas de vocês. Eu fiz esse pequeno relato para dizer a vocês que o que nós estamos promovendo aqui muda, de fato, a vida das pessoas, muda a comunidade, muda uma sociedade. Né? Então, eu quero saudar a Albemerc, que é o coordenador desse evento, né, por nos dar essa oportunidade, Albemerc, de fazer essa troca de experiências, saudar a nossa prefeita. A gente tem uma prefeita mulher agora, viu? Cristiana está aqui no nosso time, vamos pedir uma salva de palmas. Saudar o nosso decano, nosso pequeno Sinibu, só tem de pequeno tamanho. Mas um homem que tem esse colégio, tem o DNA, eu não sei mais nem o que é que tem dele mais, mas eu acho que está impresso, né? O DNA, ou seja, a concepção, ele não tem essa idade toda de 70 anos, não, mas modificou a partir de gestões do professor, junto com a sua equipe. Então, hoje, o Colégio Técnico de Teresina, o que ele nos oferece de qualidade, muito, professor Sinibu, a gente agradece a sua gestão, ao seu empenho, à sua dedicação, e, em nome dele, do professor Sinibu, saudar todos os professores, Cristiana, que está aqui, que dialoga também com a nossa bodega. Nós temos agora uma bodega, né, Cristiane? A UFP trouxe para o espaço,
né, ali que fica em frente à odontologia, próximo ao nosso RU, a gente agora tem uma bodega agroecológica. Vocês terem, está aqui, inclusive, nessa experiência. Essa experiência nós levamos para Brasília, gente, e já está sendo replicada em vários outros lugares, né, trazendo a importância da agricultura familiar sustentável. Né? E Cinevaldo está aqui, quero cumprimentá-lo também, pedir uma salva de palmas pelos projetos que ele desenvolve, Janaíras, que é um projeto coordenado pela Universidade Federal de Pernambuco, mas que temos aqui 3 territórios, que não é só Janaíras, mas são outros que eu não vou falar, né, professor? Mas eu sei que atinge também Carnaúbas, enfim, a área, algumas, são 3 territórios de atuação. Então, são projetos que nós desenvolvemos em parceria com outras universidades que têm mais expertise do que a nossa nessa área extensionista, nessa área da agricultura familiar sustentável. Então, é bom que a gente coloque que a ciência, a tecnologia e a inovação têm mudado muito o perfil do Brasil, o perfil da nossa população, de como nós produzimos. Mas é preciso que essa ciência não perca de vista que ela precisa respeitar o meio ambiente. Nós estamos falando de transição energética, nós estamos falando do cuidado. Quando a gente diz que o Piauí é o 2º, 3º maior produtor de energia eólica, é bom dar uma olhada no entorno. Como é que essas pessoas que moram, que alugam, né, que arrendam, como é que eles estão vivendo? Será que a gente não está só enriquecendo aqueles que já são mais ricos, produzindo mais grãos? É importante a produção de grãos, e o Piauí tem um PIB, a gente deve esse PIB que dá para pensar em projetar um Piauí maior pela nossa produção de grãos. Mas é preciso que haja um compromisso social. Não é só a produção de soja ou, eventualmente, de algodão para que se possa mudar a realidade do Piauí. Então, a universidade ela vem, com Dona Sebastiana e todos aqueles que ele representam, dizer a vocês que nós estamos juntos, né, nessa parceria, nessa troca de experiências, pensando um Brasil grande, mas um Brasil sustentável, um Brasil socialmente justo, que é preciso que a gente pense dessa forma. E, para encerrar, porque eu sei que tem muitas atividades, dizer a vocês que nós estamos também aqui com apoio, com o fórum que nos antecedeu aqui, o Fórum das Mudanças Climáticas, e tantas entidades que estão aqui presentes, porque nós temos um presidente que tirou o Brasil da fome, do mapa da fome pela 2ª vez. É preciso destacar que nós só estamos aqui, gente, vocês têm uma convicção disso, só conseguimos realizar um evento dessa magnitude porque temos um governo que se preocupa com a saúde, com a vida da população brasileira. E é preciso ter alimento, é preciso ter água, é preciso ter energia renovável. Então, esse governo tirou o Brasil do mapa da fome pela 2ª vez. Não estamos mais tomando sopa de osso, é bom lembrarmos disso. A sopa de osso fez parte de um outro governo que disse não à educação, que disse não à ciência, que disse não ao povo brasileiro e, o que é pior, disse não à vida, no momento em que debochou de muitos que estavam morrendo naquela pandemia. Eu aproveito esse momento, gente, e eu vou pedir uma salva de palmas por esse governo. Tá? Essa discussão, as portas abertas das universidades e dos institutos federais para fazermos pesquisa, para inovarmos, para trabalharmos com inteligência artificial, melhorando a segurança do nosso Estado, melhorando a educação. Nós temos um governador que foi lançar agora em Brasília o Soberania, é o Piauí no cenário nacional, usando tecnologia, mas pensando de forma inclusiva e no impacto social que cada ação dessa gera.
O ano passado, eu estive em Brasília, a UFP foi premiada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Somente 2 universidades receberam esse prêmio. O nome a premiação é Instituição de Inclusão Socioeconômica. São ações de inclusão socioeconômica. Somente 2 universidades foram premiadas. A Universidade Federal do Piauí e a Universidade Federal Fluminense. Porque estamos promovendo encontros como esse para mudar a vida das pessoas, pela educação, pela ciência, pela inovação. Este ano, nós já vamos ser contemplados novamente com esse prêmio. Receberemos pela 2ª vez um prêmio concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, por sermos uma instituição inclusiva do ponto de vista socioeconômico. Isso é ciência, gente. Isso é educação de qualidade. Tá? Então, a universidade se destacando. Nós vimos recentemente, o professor Sinibu, que teve um professor do CTT com um trabalho premiado. Vi Laurielson, eu vi aqui que o valor de pi, o Wagner falando das abelhas. Então, para encerrar, a gente sabe da importância das abelhas, da água, do sol, da energia, né? E as abelhas que têm esse trabalho fantástico, que sejamos abelhas, né? Colocando o nosso pólen, a nossa formação, o nosso conhecimento, aquilo que nós pudermos ajudar essas famílias e transformar a vida dessas pessoas. O Albemerck, ele adora um cordel. Vocês já perceberam isso, não já? Ele já leu o cordel, ele vai vender os cordéis para vocês. Pode esperar que ele vai passar. Mas, como nós estamos nesse evento, eu também vou fazer uma leitura aqui, querendo. A reitora querendo. Mas, como eu já disse, eu também sou sertaneja com muito orgulho. Eu vou encerrar desejando a todos vocês um excelente evento, parabenizar todos que se envolveram para a realização dele e dizer o seguinte: olhos atentos lá fora, vejo a chuva tocar o chão, ouço a mais bela trilha sonora, sinto na pele o frescor do sertão. Fico triste quando ela vai embora, mas o sol também tem sua hora para declarar sua paixão. Muito obrigada, um bom dia, bom evento. Agradecemos a nossa reitora. Queremos convidar, por favor, o dispositivo de honra para um registro oficial desse momento. Muito obrigada. Nós agradecemos aos componentes do dispositivo de honra e os convidamos a ocupar lugar no auditório para que possam acompanhar a continuidade da programação, estando dispensadas e dispensados os que têm agenda nesse horário. Muito obrigada.